pedidos de vocês, eu estou tentando mesclar os conteúdos de Bolsa Brasil com o mercado americano, principalmente porque eu sei que muitos de vocês já estão investindo lá fora ou estão querendo começar a dolarizar parte do patrimônio, porque olha, gente, faz bem, né? Pelo menos um pedacinho é sempre importante ter em dólar. Isso eu repito desde o início do canal, já tem 4, quase 5 anos que eu repito isso. E aí, no final das contas, hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero trazer para vocês, gente, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 indicadores que vão nos ajudar a fazer um filtro inicial nos REITs, os Real Estate Investment Trusts, primos dos fundos imobiliários, para aí sim nós entendermos se vale a pena seguir na análise daquele REIT ou não. É claro que eu já faço a ponderação de que esses indicadores são indicadores quantitativos, ou seja, eles vão trazer para a gente a questão de lucratividade, alavancagem financeira de um REIT, porque um REIT ele opera muito mais como uma empresa, então ele pode tomar dívida, então é preciso ter cuidado com isso. Quero trazer indicadores de valuation e tudo mais, mas o alerta que eu faço é justamente esse. Nós vamos fazer esse filtro inicial, mas isso não te exime da responsabilidade de também fazer uma análise qualitativa do REIT, analisar os imóveis ou até mesmo os papéis que ele investe, a diversificação, os inquilinos, a parte de gestão, localização, tudo isso é muito importante. Mas o que eu quero realmente trazer hoje para vocês, então, são esses indicadores que servirão como um filtro inicial para a gente entender se dá sequência ou não nessa análise. Então, me acompanhe até o final do vídeo. Já quero saber de vocês, então me ajudem, inclusive, engajando com o vídeo para ele chegar a mais pessoas, comentando aqui embaixo se vocês investem ou não em algum REIT e se tem algum REIT, inclusive, que vocês gostariam que eu analisasse aqui no canal. Podem deixar nos comentários que eu estou sempre atenta. E aí, claro, faço o clássico convite, né? Para quem é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Podem se inscrever e clicar no sininho porque tem vídeo novo toda semana. E se no final do vídeo vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam do like para eu entender que ele está sendo relevante para vocês. Bom, pessoal, já feito os principais alertas em relação aos Real Estate Investment Trust, eu quero trazer para vocês os indicadores, só que eu vou utilizar um REIT como exemplo e vai ser o Prologis. O Prologis, que ele tá com o ticker PLD na bolsa lá fora, ele é um dos maiores que nós temos, pelo menos no setor industrial. Então ele tem vários imóveis nessa parte do setor industrial, mais de 5.500 imóveis, inclusive tem imóveis no Brasil porque ele investe no mundo inteiro. Então ele é um REIT que é bem diversificado, e aí não necessariamente eu vou trazer ele como uma forma de recomendação, mas realmente como um exemplo, porque como eu vou explicar alguns indicadores, fica mais fácil e mais didático ter essa visualização, tá? Mas vamos lá. Eu quero começar, gente, com um dos indicadores que esse definitivamente, acho que até ninguém deve discordar disso, é o mais importante quando se analisa um REIT, que é o FFO, Funds from Operation. Esse indicador, gente, ele vai trazer para a gente se aquele REIT ele está conseguindo ganhar dinheiro com a sua atividade principal, que basicamente, quando a gente fala de um REIT de tijolo, é basicamente a parte de aluguéis, de administração de imóveis e tudo mais. E a gente consegue entender um pouco melhor isso analisando a própria fórmula do FFO, que nada mais é do que o lucro líquido mais amortização, mais depreciação, subtraindo, então, dos ganhos não recorrentes da venda de imóveis. Então, basicamente, o que essa fórmula nos diz é o seguinte, que, olha, nós vamos considerar a depreciação e a amortização, porque isso são linhas que são deduzidas no balanço, mas tem aquele efeito não caixa que a gente chama, porque você não paga uma depreciação, não é dinheiro que sai do caixa, então tudo isso continua sendo somado ao lucro líquido, mas existe a subtração do ganho de vendas de imóveis e que isso é considerado um não recorrente porque o que aquele REIT ele geralmente está fazendo é a administração daqueles imóveis, ganhando com o aluguel e tal, e quando existe essa venda de um imóvel, então muitas vezes isso pode acabar trazendo uma divergência muito grande ali na linha de lucros e tal, porque é um não recorrente, ele não fica vendendo o tempo todo imóveis, então o FFO, ele praticamente vai trazer pra gente o seguinte, esse REIT, ele está conseguindo gerar lucro, gerar caixa, com as suas atividades principais, então é o que o FFO vai mostrar pra gente. E o que a gente gostaria de ver quando a gente analisa esse indicador, né? Óbvio que, primeiramente, um valor positivo, mas também algo muito parecido com o que nós estamos vendo aqui na tela. Nesse caso, eu ainda estou utilizando o Prologis como exemplo e a gente vê que tem essa escadinha
ascendente, né? Então ele consegue crescer aos poucos, mesmo sendo, por exemplo, um REIT que já é gigantesco, né, no mercado americano. Então, basicamente, é isso que a gente quer ver. E eu trago em primeiro lugar o FFO, porque eu quero trazer para vocês alguns outros indicadores que derivam do FFO e que vão, inclusive, nos ajudar a entender a parte de alavancagem dos REITs, porque, como eu falei inicialmente para vocês, os REITs, eles operam muito como uma empresa, então eles podem basicamente tomar dívida ou então emitir cotas no mercado para levantar recursos, né? Então, são esses dois caminhos que ele tem para se financiar. Só que o que a gente não quer em um REIT? Um REIT que esteja extremamente alavancado, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu lá na pandemia, onde nós tivemos vários players entregando imóveis, renegociando aluguéis, e aí, consequentemente, isso impactou no resultado dos REITs, e aí isso pode, inclusive, atrapalhar o fluxo de pagamento dele, porque se ele reduz as receitas de um lado, mas ao mesmo tempo ele está extremamente alavancado, esse pode ser um REIT que pode trazer problema, e aí você que estava investindo nele, seja pensando no crescimento ou nos dividendos que eles costumam distribuir, você pode acabar não vendo nenhum nem outro, tá? Então existem dois indicadores que eu acho que é importante a gente analisar na hora de entender a alavancagem do REIT, né? O primeiro é já um velho conhecido que nós utilizamos para ações, por exemplo, também, que é a dívida líquida pelo EBITDA. Então, eu não vou entrar no detalhe da dívida líquida pelo EBITDA, porque já tem vídeo aqui no canal onde eu explico tudo isso no detalhe. Mas, basicamente, o que essa métrica traz pra gente é a capacidade que aquele REIT tem de saldar com as suas obrigações em relação com o seu lucro operacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, para ações, existe aquela regrinha de bolso que diz que talvez uma empresa que esteja com a sua dívida líquida pelo EBITDA alavancada em 3 vezes ou mais já representa um certo risco. Só que para os REITs, essa métrica ela é um pouco diferente. Quando a gente olha para os REITs, o número que a gente passa a aceitar é de 6 vezes, 7 vezes. No caso do Prologis, o que a gente consegue ver é que hoje a relação dívida líquida pelo EBITDA está em 4,7 vezes, então está dentro do que nós consideramos normal ou até mesmo saudável para os REITs, tá? Outra métrica que é importante nós analisarmos e que também traz essa parte da alavancagem é a questão do Funds from Operation, ou seja, o FFO, Interest Coverage Rate. E o que nós temos aqui nada mais é do que um índice de cobertura de juros em relação ao FFO. Então aqui a gente quer saber o quanto de FFO esse REIT tem para cobrir as despesas com juros. E o porquê que a gente analisa isso, né? Porque basicamente, se aquele REIT ele tá tomando dívida, então ele tem despesas com juros. E nós queremos saber se ele tem capacidade sobrando para fazer o pagamento desses juros. Quanto maior esse FFO em relação ao índice, né, de cobertura de juros, mais tranquilo esse REIT ele opera caso aconteça alguma coisa que impacte as receitas dele, por exemplo, né? Então, existe um númerozinho mágico, vamos dizer assim, né? Mas que são essas regrinhas de bolsa que a gente acaba trazendo, que diz que um índice de cobertura de juros interessante para os REITs é de aproximadamente 4 vezes. Quando a gente olha o Prologis, ele hoje negocia a 11,5 vezes. Então, ele realmente tem uma folga muito grande em relação às despesas com juros que ele tem. Então, esse é um outro indicador muito importante de nós analisarmos. Abaixo de 4 vezes, aí a gente já começa a ter que olhar um pouco mais no detalhe, ter um certo tipo de cautela, porque talvez esse REIT ele tenha despesas demais, né, com essa parte de financiamento, com essa parte de juros, e aí nós temos que entender se pode ter alguma coisa na iminência de impactar as receitas, que impacte inclusive no pagamento dessas obrigações dos REITs, tá? Mas beleza, gente, saindo desses dois indicadores, agora eu quero trazer indicadores que são considerados de valuation. E tem mais um indicador que ele deriva do FFO, que é o preço pelo FFO, Funds from Operation. Então, ao invés de nós utilizarmos, por exemplo, a relação preço-lucro que nós utilizamos para as ações, quando a gente olha para os REITs, nós podemos utilizar preço pelo FFO. Então, que nada mais vai ser do que a cotação daquele REIT dividido pelo FFO por REIT, né? Então, ele divide o FFO
pelo número de cotas, né, de REITs no mercado, e aí a gente tem o FFO por REIT. E basicamente essa métrica de valuation, ela é muito parecida com a relação preço-lucro. Muitos dizem, né, que aquelas regrinhas de bolso de mais do que 15 vezes pode indicar que tá caro, abaixo disso é aceitável. Tem que ter um certo cuidado, e eu super concordo, porque depende muito do setor, depende muito do momento daquele REIT. Muitas vezes existem REITs que eles até podem estar relativamente mais caros, como é o caso do Prologis, né, que negocia a 23 vezes preço pelo FFO, mas que tem muita qualidade. Então, sempre essas métricas de valuation, elas precisam ser analisadas em conjunto com todos os outros indicadores, né? Na verdade, nenhum indicador a gente olha de forma isolada, mas eu faço esse alerta porque, para a gente avaliar talvez esse preço pelo FFO, talvez o mais interessante seja olhar a média daquele próprio REIT, fazer um comparativo com o setor e também com outros pares, né? Com outros REITs que sejam parecidos, por exemplo, com o Prologis, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a média do setor, eu fui dar uma pesquisada, tá em mais ou menos 11, 12 vezes. Então, o Prologis sim estaria acima, mas é claro que é preciso entender, justifica esse preço? Será que tá muito esticado? É melhor esperar, talvez, ele ver, né, se ele tem alguma oportunidade aí no meio do caminho? Então, isso precisa ser avaliado. E o último, mas não menos importante, gente, e que também acaba sendo, né, um indicador de valuation, é o dividend yield. O dividend yield, gente, ele nada mais vai ser do que um indicador que vai mostrar pra gente o quanto aquele REIT está nos remunerando. E aqui nós temos que ter um certo cuidado, tá? Porque é muito comum que os investidores brasileiros que adoram os fundos imobiliários, quando vão para o mercado lá fora, eles também querem investir nos REITs, porque são os primos dos fundos imobiliários, né? Com algumas diferenças. Quando a gente fala dos dividendos, por exemplo, aqui os fundos imobiliários costumam pagar todos os meses. Lá, essa frequência, ela já é espaçada de 3 em 3 meses. Ao mesmo tempo, a própria questão do lucro que é distribuído é diferente, né? Enquanto os fundos imobiliários aqui precisam distribuir 95%, lá esse valor, ele cai para 90%. Só que o ponto aqui sobre o dividend yield que eu quero trazer para vocês é principalmente em relação às taxas de juros, porque aqui, quando a gente investe no Brasil, o que a gente está procurando? Eu quero investir naquele fundo imobiliário que distribua mais de 1% ou algo muito próximo disso, porque nós estamos acostumados com uma taxa de juros de 2 dígitos. Só que quando a gente vai para o mercado lá fora, a taxa de juros deles hoje está na casa dos 5%, mas nós não podemos esquecer que isso não é nem de longe a realidade que eles viveram por muito tempo, que tiveram taxas de juros entre 0 e 0,25. Então, muitas vezes, quando a gente encontra, por exemplo, o dividend yield do Prologis pagando 2,8%, muitos vão achar, caramba, Bea, não vale a pena investir em REITs por conta desses dividendos. E sim, é verdade, né? Esses dividendos, em comparação ao que nós temos aqui no Brasil, é relativamente baixo, até mesmo em relação ao Prologis, né? A média do setor está acima de 4%, mas eu sei que muitos ainda vão olhar para 4% achando que é pouco, mas é sempre importante nós separarmos as realidades de cada um dos mercados. Lá eles lidam com uma taxa de juros muito menor. E aí que a gente vem para uma outra análise que nós temos que fazer em relação aos dividendos, que é o seguinte: nem sempre aquele REIT que distribui mais dividendos, ele é o melhor. Muitas vezes aquele REIT que talvez distribui menos, mas pega aquele dinheiro e investe nele para continuar crescendo, pode ser o REIT que te traga mais retorno no futuro. Alguns estudos, inclusive, já foram feitos a respeito disso, e muitos REITs que talvez não distribuíam tantos dividendos assim, mas investiam neles mesmos, conseguiram crescer e trazer bons retornos para os investidores. Então, tudo isso precisa ser colocado na conta, porque não dá para a gente achar exatamente que nós vamos investir em fundos imobiliários e REITs esperando a mesma coisa. Muitas vezes, investir num REIT pode ser pensando também nessa questão da valorização e não somente na questão dos dividendos, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todos esses pontos que eu queria trazer para vocês hoje. São esses os filtros iniciais que eu considero muito importantes para que o investidor realmente analise um por um e aí entenda se vale a pena continuar a análise, trazendo a parte da análise qualitativa. Mas se tem mais algum indicador que vocês gostam de utilizar para os REITs ou qualquer sugestão de REIT que vocês queiram que eu traga análise aqui para o canal, podem colocar nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.